Olá amigos, 15 de março de 2012, legítima defesa em foco. Continuam os problemas aqui pelo nosso Brasil, especialmente relacionados aos CR, dos atiradores, dos caçadores, dos colecionadores. Algumas iniciativas importantes de mobilização têm sido realizadas exatamente para levar ao conhecimento das autoridades que devem efetivamente tomar conhecimento do problema, que são os generais comandantes de regiões militares, o que está acontecendo, para que a lei seja cumprida, afinal de contas, para que o decreto seja cumprido, afinal de contas, para que o R-105, afinal de contas, seja cumprido. Pessoas de bem, pessoas com histórico limpo, lícito, sem antecedentes criminais, pessoas cadastradas no Exército há muitos anos como atiradoras, têm tido sérias dificuldades para renovar o seu CR, embora apresentem a documentação hábil, correta, em tempo hábil. Isso é um quadro que não pode continuar. Seguramente não podemos acreditar que as autoridades do Exército Brasileiro agora compactuem com o prejuízo que se dá a uma verdadeira segunda reserva nacional, que, como eu já disse tantas vezes, são os atiradores qualificados, são os atiradores desportivos em nosso país. Já no Canadá, há uma boa notícia. O governo conservador do Canadá, desde que assumiu há alguns anos, tem trabalhado, embora com uma certa lentidão no meu modo de ver, para reformar a legislação imposta nas últimas décadas naquele país, que é uma legislação também desarmamentista. Uma legislação que impôs o registro de todas as armas de fogo e que impôs a necessidade de licença para portar arma de fogo em todas as condições, incluindo as condições de caça, e como sabem, o Canadá é um país onde a caça é regulamentada, porém livre, para todos os cidadãos de bem, não importa que tenham uma vida pregressa completamente inatacável, completamente limpa. O governo conservador daquele país está trabalhando para melhorar essa situação. E nesse sentido, conseguiu fazer com que o Congresso Nacional, com que o Parlamento canadense aprovasse a chamada Bill C-19, o projeto de lei C-19, que extinguiu, com o voto até de parlamentares de esquerda, com o voto dos conservadores em massa, mas até com o voto de alguns parlamentares de esquerda, extinguiu a obrigatoriedade de registro das armas longas. É claro que isso se explica com uma certa facilidade, porque as armas longas estão muito associadas à tradição de caça do Canadá. Nós estamos falando, portanto, de espingardas, estamos falando de escopetas, estamos falando de fuzis, de caça, de outras armas que certamente foram consideradas como armas difíceis de ocultar e exatamente por isso não muito adequadas para a ação de criminosos. Daí ter sido talvez um pouco mais fácil aprovar essa reformulação, até com o voto de parlamentares de esquerda. Sabemos, por outro lado, que não é esse o foco da questão. O foco da questão está em quem detém a posse dessas armas. O foco da questão está em quem porta essas armas. E quando se trata de cidadãos de bem, de pessoas sem histórico criminal, de pessoas que passaram pelas provas exigidas pelas diversas leis, incluindo a nossa lei aqui, que tem disposições muito duras a esse respeito. Quando tais pessoas portam, quando tais pessoas têm a posse dessas armas, elas são um fator adicional de segurança pública, porque elas têm maior capacidade de defender a si mesmas, defender o seu vizinho, a sua família, defender as pessoas de bem como elas, que talvez optem por nunca pôr suas mãos em uma arma de fogo, que também é uma posição plenamente respeitável. As armas de fogo devidamente adquiridas nos termos da lei, em mãos de pessoas de bem, não são ameaças, muito pelo contrário, são agregados à segurança pública, são potencializadores de segurança pública, são um fator de ajuda e não de prejuízo ao trabalho da força policial, que deve defender a todos. Essa é a realidade provada nos ambientes de tantos países. No Canadá, muito em particular, no Reino Unido, muito em particular, com o fracasso completo do desarmamento lá,
nos Estados Unidos, com a diminuição permanente dos índices de criminalidade, à medida que o país mais se arma e mais se arma, à medida que mais civis e mais civis têm a posse de armas e podem portá-las. Na Suíça, pacífica Suíça, um índice de criminalidade baixíssimo, que nem costuma se envolver em guerras, mas que tem os cidadãos armados quase que em totalidade, muito particularmente aqueles cidadãos que já prestaram o serviço militar e mantêm a posse das armas militares que serão utilizadas num caso de mobilização nacional. Não é num depósito fechado e trancado, não é num quartel, é nas suas residências. E é um país com praticamente nenhum índice de criminalidade. Todos esses dados estão disponíveis aí para os estudos sérios e para a argumentação verdadeira. O movimento do Canadá, patrocinado pelo governo conservador daquele país, é mais um movimento positivo nesse sentido. E deveria servir de exemplo, evidentemente, para as autoridades do nosso país. Mas não serve, porque nós sabemos que as autoridades do nosso país não estão comprometidas com a verdade nesse caso. Elas estão comprometidas, primeiro, com um dispositivo de mando internacional a esse respeito. Segundo, com as ligações que tem com os partidos de esquerda e os movimentos de esquerda mundiais a esse respeito, todos eles patrocinadores do desarmamento, que é financiado pelas ações de grandes multinacionais fora do Brasil, mas que mandam dinheiro para o Brasil para que as nossas famigeradas ONG aqui, ao estilo do Viva Rio, do Sol da Paz, patrocinem o desarmamento na nossa pátria contra as pessoas de bem. O que é que o nosso país precisa fazer? Desarmar os criminosos, assim como qualquer país civilizado deve fazer. Meter na cadeia os criminosos que utilizam armas ilegais para a prática de crimes. Focar o trabalho policial na busca e na apreensão das armas ilegais em mãos dos bandos de criminosos organizados, daqueles que destroem a família brasileira, daqueles que destroem a nossa juventude. Esse sim é o esforço que vale a pena para uma nação civilizada. E não tratar de desarmar os seus cidadãos de bem, não tratar de desarmar os seus atiradores desportivos, que são uma verdadeira, repito, reserva nacional para um momento de necessidade, para um momento de emergência nacional. Diz a Constituição do Brasil, sabiamente, que ao nosso país é vedada a guerra de conquista. Mas não é vedada, e nem pode ser, a guerra de defesa. Pois na hipótese de uma guerra de defesa, nós precisamos de todos os nossos cidadãos em condições de combater. E nesse sentido, além da reserva propriamente dita formada pelas Forças Armadas, além da disponibilidade imediata das reservas das polícias militares e do seu serviço ativo, deve estar também a reserva secundária, constituída por pessoas de bem, decentes, sem antecedentes criminais, cidadãos brasileiros que lutam e trabalham para construir o futuro e que estejam em condições de empunhar armas para a defesa nacional. Quem sabe chegaremos um dia a essa consciência. Por enquanto, compete a nós apear do poder, pelo voto, qualquer político que se volte contra esse legítimo direito do cidadão. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.